Olá, senhoras e senhores do meu nono ano. Você que não é do nono ano, pode continuar aí, não tem problema nenhum. Aproveita e inscreva-se aqui no canal, dedo forte no like e deixa o sininho ativado, ok? Dando sequência então, galera, a gente está no capítulo 20 já, Matemática 2, parte de Geometria, ok? Volume 3 aí do material do Eleva. Então, você pode até acompanhar no teu material. Polígonos, eu vou falar aqui especificamente de polígono regular, convexo, ok? Então esse polígono regular aí, exemplificado que eu desenhei, é um pentágono, ok? Polígono que possui 5 ângulos internos. Isso porque poli é de vários e gônus, como você já me ouviu falar e te ensinei, é ângulo em grego, então vários ângulos. Aqui eu tenho um pentágono, ou seja, 5 ângulos internos, certo? Ó, segundo ângulo aqui, um terceiro ângulo, um quarto ângulo e um quinto ângulo. Ah, professor, pentágono é uma figura plana com 5 lados iguais. Isso, com 5 lados congruentes. Aqui eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E, certo? Então nós temos aqui os lados do polígono. Os lados do polígono são os lados AB, BC, CD e TDE, certo? São os lados do polígono, são elementos desse polígono. Os ângulos internos também são elementos desse polígono, certo? Além dos ângulos internos, nós temos ângulos externos. Então, ó, estendendo aqui ó, um pouco esse lado, eu consigo abrir aqui o ângulo externo, certo? Ó, estendendo um pouco aqui esse segmento, ao lado, eu tenho outro ângulo externo. Estendendo aqui o segmento, eu tenho mais outro ângulo externo. Tenho 5 ângulos externos, evidentemente. Estendendo aqui, ó, eu tenho um quarto ângulo externo. E estendendo aqui também, eu tenho um quinto ângulo externo. Conforme aulas anteriores, tá? Já trabalhado com vocês, tanto no ao vivo quanto aqui no gravado, ângulo interno mais ângulo externo, perceba, resulta em 180 graus. Ângulo interno mais o ângulo externo resulta em 180 graus. E essa relação você pode utilizar posteriormente, ok? Então, dando sequência aqui. Soma dos ângulos internos. Eu representei aqui pela grafia SI, ok? Pela literalidade aqui, SI. Um S maiúsculo, um I minúsculo com o chapeuzinho do vovô, isso, o famoso acento circunflexo. Identificando que é ângulo interno. Então, soma dos ângulos internos. Professor, como é que funciona a soma dos ângulos internos? Eu tenho que, no caso, decorar que a fórmula é essa aqui, ó, né? 180 graus, que multiplica a quantidade de lados menos 2. E eu aconselho você não ir por esse caminho, só da decoreba. Ah, decore isso aí, tá bom, esse formulário. Não, você pode raciocinar um pouco, quer ver? Ó? Olha só, vou pegar esse próprio polígono aí, vou traçar aqui, vou escolher um vértice, tá? Vou escolher um vértice aqui, certo? Temos o A, o B, o C, o D e o E. Vou escolher o D, tá? E a partir dele vou traçar algumas diagonais, a quantidade que eu consigo. 1, 2. Tracei 2 diagonais. Então eu tenho uma diagonal, 2 diagonais, certo? Perceba que ao traçar 2 diagonais desse vértice, lembrando, gente, que eu quero levar você um pouco ao raciocínio para não ficar só na decoreba desse formulário aqui, é você entender por que é isso. Escolha um vértice do polígono. A gente está tratando de um pentágono. Beleza, escolhi esse vértice aqui. Tracei de 2 diagonais, é o que dá para traçar. Perceba que essas diagonais dividiu dividiu o pentágono em 1, 2, 3 triângulos. 1, 2, 3 triângulos. Conforme a lei angular de Tales, a soma os ângulos internos de um triângulo resulta em 180. Então, ó, esse ângulo mais esse, 180. Esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo
mais esse, 180. Esse ângulo, mais esse, 180. Esse ângulo, mais esse, 180. Então, você tem, né, 180 graus, certo? Você tem 180 graus, ou 180 graus, né? Vezes 3, certo? Nesse caso aqui do pentágono, porque o pentágono, a quantidade de lados é 5, não é isso? Então, olha lá, 5 menos 2, certo? 5 menos 2 é 3. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180 vai dar a soma dos ângulos internos de um pentágono, que é 540 graus, ok? Pentágono, 5 ângulos internos, ou figura plana com 5 lados congruentes, ok? No caso, o pentágono regular. Beleza, galera? Então, fomos ali um pouco aí do decoreba, certo? Tá ali a relação estabelecida. Soma dos ângulos externos. Te convido a raciocinar também. Ah, professor, é só decorar aqui, é 360. Vou te mostrar que você pode ir além da decoreba, ok? Então é o seguinte, tá lá, 360 graus. Mas por quê? Lembra que eu falei no início? Você já conhece isso de outras aulas, ok? Soma do ângulo externo tá? Mais soma do ângulo interno resulta em quantidade de lado polígono vezes 180 graus, ok? Porque é o seguinte, o ângulo externo mais o ângulo interno resulta em 180 graus. Então a soma do ângulo externo com a soma do ângulo interno vai resultar na quantidade de lados desse polígono, tá vendo? Letra N aqui expressa, vezes os 180 graus, certo? Porque o ângulo interno mais o ângulo externo dá 180 graus. Então a soma do ângulo interno mais a soma do ângulo externo é a quantidade de lados vezes os 180 graus. Ah, professor, começou a fazer sentido, comecei a entender a parada. Então, maravilha, é isso mesmo. Eu quero que você entenda aí a parada, beleza? Já deixa o dedão no like cravado, beleza? Então é o seguinte, vamos lá, vamos mexer um pouco nisso aqui. Vamos isolar a soma dos ângulos externos, certo? Deixa aqui N multiplicando 180 graus. Ó, a soma dos ângulos internos está adicionando a soma dos ângulos externos. Vai para o outro lado da igualdade trocando o sinal? Nunca, jamais. Vai fazendo a operação inversa. Ocorre que a operação inversa da adição é a subtração, beleza? Beleza, professor? Chegamos até essa linha. E aí, como é que a gente desenrola isso aí? Vem comigo, ó. Soma dos ângulos externos, ok? Bem, a gente tem aí, ó, o N, né, multiplicando 180 graus, certo? A soma dos ângulos internos, a gente tem aqui em cima, descrito, certo? É 180 graus, que multiplica N menos 2. Ah, professor, a gente está trocando figurinha. Como o senhor diz isso? A gente está substituindo, trocando figurinha. Não parou por aí. Vamos continuar? Então, ó, aqui existe uma subtração. Então, vou colocar um colchete aqui. Vou aplicar distributivo aqui, tá, gente? Vou aplicar distributivo ali, tá, ok? Soma dos ângulos externos, continuando aqui, certo? É N vezes 180 graus menos, certo? 180 vezes N, 180 graus vezes N. 180 vezes menos 2, menos 360 graus. Ocorre que esse menos aqui, ó, vezes esse menos aqui, dá mais. Então fica mais 360 graus. Olha só que lindo, hein? Olha só que lindo, hein? Se liga aí. 180 vezes N, menos 180 vezes N, é zero. Cancelou ali. Consequência, quem sobrou para contar a história? 360. Portanto, a soma dos ângulos externos resulta em 360 graus. Sacou, cara? Agora, se não precisa, você pode ir além dessa decoreba aqui, ó.
você pode ir além dessa decoreba. Ah, professor, eu vou assistir esse vídeo umas 300 vezes. Maravilha, assista 1 milhão de vezes, porque é isso aí mesmo. Caramba, prof, isso aí, show de bola. Vamos lá, não terminou não, tá? Vou fechar aqui agora com um tópico aqui final, falando sobre como calcular a medida do ângulo externo, como calcular a medida do ângulo interno e como calcular a quantidade de diagonais, tá? Polígono regular. Vou trabalhar aqui com um pentágono de novo, certo? Então tem aqui ó, o pentágono. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E. Ok? Tá, professor? E aí, que a gente... Qual caroço a gente pode tirar aí desse ângulo? Ah, tem muita coisa que a gente pode tirar desse ângulo aí. Então vamos tirar 3 caroços desse ângulo. Como calcular a medida do ângulo externo, como calcular a medida do ângulo interno e as diagonais, ok? O ângulo externo é o seguinte, é bem simples, tá, gente? É pegar aquela medida da soma dos ângulos externos, tá? E dividir pela quantidade de lados, ou seja, os 360 graus, né? Consertar o zero aqui, sobre a quantidade de lados. Opa, eu estou escrevendo ali, você nem está vendo, tá? Soma dos ângulos externos sobre a quantidade de lados, soma dos ângulos externos é 360 sobre a quantidade de lados. Tá, professor? E o ângulo interno, como é que funciona? Bom, o ângulo interno é o seguinte, se, né, você tem isso aqui, por exemplo, ó, vou escrever aqui em azul, ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180 graus, não é isso? É, professor, é isso aí, beleza, show de bola. É o seguinte, ó, se você pegar o ângulo externo e passar para o outro lado da igualdade, ele vai trocando o sinal? Não, ele vai fazendo a operação inversa. Então ele vai subtraindo, que é a operação inversa da adição. Show de bola. Beleza? Ah, quem é o ângulo externo mesmo? Continuando aqui, na linha de baixo. Ângulo interno é igual a 180 graus. Quem é o ângulo externo mesmo? Quem é o ângulo externo? Ó, o ângulo externo é 360 sobre M. Então, ó, menos, tocando figurinha, tá vendo? 360 graus sobre N. Maravilha. Tá, professor? E aí? Buguei. Bugou nada. Vem comigo, olha só. Perceba o seguinte, tá? Quem está embaixo do 180 é o 1. Então você vai extrair o MMC entre 1 e N. Que isso pode ser N. N dividido por 1N vezes 180 graus que multiplica N. N dividido por N é 1. Vezes menos 360, menos 360 graus. Tá, professor? E aí? E aí agora você vai fatorar. Ok, meu amigo? Então você vai fatorar. Ó. Ok? Fatore esse cara aí. Tá? Vamos fatorar aqui. Ó. Vai ficar embaixo é N. Né? Então você vai ter aqui 180 graus. Você vai colocar em evidência. Vai multiplicar N menos 2.